Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. E chegou maio, mês em que se comemora o aniversário da ADECO, pois já são 27 anos a atuar na defesa dos direitos do consumidor em Cabo Verde. Neste mês, celebramos uma trajetória de dedicação à promoção dos direitos dos consumidores, à informação transparente, ao equilíbrio nas relações de consumo e à justiça social. E continuamos a contar sempre com o apoio dos nossos consumidores para o fortalecimento desta nobre causa. Então fiquem na nossa companhia nesses próximos minutos e informem-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. Na rúbrica O Gato Comeu a Lei, saiba a resposta para a seguinte questão. Qual o sentido e o alcance do direito à defesa em processo disciplinar? Informação jurídica também traz a questão. Meu pai me deserdou, mas o motivo apresentado por ele é falso. O que posso fazer? A ADECO responde à dúvida sobre um produto danificado sob a responsabilidade do consumidor logo após a compra. Minuto do consumidor, como proceder em caso de cobrança indevida. Poluição sonora, um mal que tem afetado a sociedade cabo-verdiana. A lei e o papel das autoridades para amenizar a situação, tema a ser abordado pelo colaborador Gustavo Ramos. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever de bem usar os produtos e serviços que adquire. A rúbrica Educação Financeira fala da importância de conhecer os seus gastos mensais. Educação financeira para um consumo consciente, transtorno de compulsão por compras. Em consumo consciente, Dia Mundial da Higienização das Mãos deve vir acompanhado com o uso consciente da água. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Qual o sentido e o alcance do direito à defesa em processo disciplinar? A advogada Eneida Lopes traz-nos a resposta a esta questão na rúbrica O Gato Comeu a Lei. Como nós sabemos, o direito ao trabalho é um direito de caráter universal, porque constante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também a nível de cada país, de cada Estado, é um direito constitucional. Então, um direito super protegido. Aliás, tem a natureza de um direito de liberdade e garantia fundamental para qualquer trabalhador. E por conta disso, a lei repele todas as formas de punição indevida do trabalhador. E existe uma garantia fundamental dos trabalhadores que é de não serem punidos sem a precedência de um processo disciplinar. E quando nós temos um processo disciplinar em andamento, deve ser respeitado também o direito à defesa, ou se quisermos até dizer, o direito à ampla defesa que o trabalhador tem. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao trabalhador, a quem lhe é levantado um processo disciplinar, por força desse tal direito à defesa que ele tem, ele deve sempre receber uma nota de culpa para que ele possa se inteirar daquilo que está a ser acusado e, com base nisso, fazer a sua defesa como deve ser. E o que é que comporta essa defesa? Essa defesa diz-nos que, após ele receber esta nota de culpa, ele pode contestar, ele pode requerer as diligências probatórias, todas as que ele achar necessárias e fundamentais para provar determinado facto, provar ao contrário de determinado facto. Ele pode requerer a audição de testemunhas, ele pode requerer a consulta de documentos do seu processo. Ele tem um prazo, sim, para fazer a sua defesa, que normalmente a lei estipula 8 dias, mas dependendo da gravidade da situação e da necessidade probatória que ele tem, mas que esta diligência probatória possa levar mais tempo, ele pode requerer uma dilação desse prazo para que ele possa fazer a prova do facto que ele quer, porque é um direito à ampla defesa. E não lhe pode ser negado, porque se lhe for negado, ou então se não for executada uma determinada diligência de prova como ele tinha solicitado, isso é de tal maneira grave que pode deitar abaixo todo o processo disciplinar. Todo o processo disciplinar acaba por ser nulo. A lei, o legislador nesse caso, é bastante rigoroso nesse aspecto
Por isso é que nós dizemos que existe um direito à defesa, mas se quisermos um direito à ampla defesa também é a sua força, caso não seja respeitado. Meu pai me deserdou, mas o motivo apresentado por ele é falso. O que posso fazer? A jurista Shirley Graça traz-nos a resposta a esta questão na rúbrica Informação Jurídica. Já falamos aqui neste espaço que um filho pode perder o seu direito à herança se for deserdado pelos pais e que para isto é necessário que o testador apresente um motivo legítimo. Mas e se o motivo apresentado para deserdar este filho for falso? Se, por exemplo, este pai alegar que deserda um filho porque este o negou os devidos cuidados que precisava em vida e isto for falso, não corresponder à verdade. Se este filho for deserdado no testamento por motivos que não procedem e que não são verdadeiros, como é que este filho deve proceder para não perder o seu direito à herança de forma injusta? Quando a causa invocada, ou seja, o fundamento apresentado pelo testador para deserdar um herdeiro não existir, este herdeiro deve intentar uma ação de impugnação da deserdação. Depois de aberto o testamento, que é onde consta a deserdação de um filho, se o motivo invocado para a deserdação não existir, este filho tem até 2 anos para intentar uma ação de impugnação da deserdação, em que provará que o motivo apresentado pelo testador não existe ou é falso e, deste modo, portanto, não perderá o seu direito à herança. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Um consumidor comprou uma TV plasma que foi verificado no estabelecimento comercial e estava tudo certo. Mas quando chegou em casa e foi ligar a TV, o ecrã estava quebrado. O consumidor quer saber se tem algum direito em caso de produto danificado sob a responsabilidade do consumidor logo após a compra. A ADECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Neste caso, não estamos perante um defeito de fabrico, mas sim de um defeito que resultou da forma como o produto foi transportado. Se o produto for transportado pelo próprio estabelecimento comercial onde o produto foi adquirido, este responsabiliza pelos danos que causar a esse produto. Ou seja, enquanto esse produto não for entregue ao consumidor, a responsabilidade de garantir a qualidade, o bom funcionamento do produto, cabe ao estabelecimento comercial. Caso o consumidor adquirir o produto no estabelecimento comercial e o transporte do produto for feito pelo próprio consumidor, cabe a este criar as condições para proteger e transportar o produto em segurança para evitar que cause danos a este produto. Porque se esse produto for danificado durante o transporte, a responsabilidade é do próprio consumidor. A ADECO responde: seja um consumidor atento para que possa fazer valer os seus direitos enquanto consumidor. Imagina que cancelou um serviço e mesmo assim continua a receber cobranças. Isto significa que está perante um caso de cobrança indevida. Portanto, preste atenção à rúbrica Minuto do Consumidor e saiba o que fazer neste caso. Minuto do Consumidor. Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Hoje trazemos a seguinte situação. Imagine que cancelou um serviço, por exemplo, internet ou a TV paga, e mesmo assim continua a receber cobranças. Ao pedir o cancelamento, a empresa tem a obrigação de encerrar o contrato e parar imediatamente com a cobrança. Peça sempre um comprovativo com a data do pedido de cancelamento, seja por e-mail, telefone ou presencialmente. Guarde esse registro. Se continuarem a cobrar, contacte a empresa com uma cópia do comprovativo. Caso não resolvam, façam uma reclamação à entidade reguladora ou à Associação de Consumidores, neste caso, a ADECO. A cobrança indevida é uma violação do direito do consumidor. Caro consumidor, esteja atento aos seus direitos e seja um consumidor consciente e informado.
Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Vou saber, fica cool. Depois vou te falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, isto tem que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, por estar bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não bem? Estou no bem. Atenção passageiros, em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem e trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. de touro crioulo, no como passeio, filho de Deus vai levar o tetiga. Sabia que em Cabo Verde existe uma lei que regula a poluição sonora? Pois é. Aprovada 24 de julho de 2013, já lá vão mais de 10 anos que a efetivação da Lei número 34/8 romano de 2013 tem sido um desafio. A poluição sonora pode afetar significativamente os direitos do consumidor, especialmente o direito à saúde, ao bem-estar e ao sossego. Para além de ser um distúrbio para a saúde dos cidadãos, que são, na essência, consumidores, a poluição sonora é também uma perturbação ambiental. Gustavo Ramos aborda em traços gerais o que nos diz a lei sobre a poluição sonora em Cabo Verde e qual é o papel das autoridades para amenizar a situação. A poluição sonora caracteriza-se pelo excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É uma referência ao alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, qualquer som que ultrapasse o valor de 50 decibéis pode ser considerado nocivo à saúde. Hoje em dia, é difícil encontrar sossego nas cidades cabo-verdianas. A poluição sonora está por toda parte. Por vezes evitável, noutras ocasiões impossível de se evitar. Diariamente deparamo-nos com diversos lugares onde o barulho é constante e perturba o sossego das pessoas. Bares, discotecas, festas, situações de vizinhos barulhentos, circulação de motos, cães a latir, barulho de oficinas de mecânica, obras de construção civil, etc. Para já, a sociedade deveria saber que em Cabo Verde existe uma lei que regula a poluição sonora. Exatamente isso que acabou de escutar. A Lei número 34/8 romano de 2013 foi aprovada a 24 de julho daquele ano. A caminhar para os 12 anos de existência, a efetivação da lei que regula a poluição sonora no arquipélago tem sido um constante desafio.
Os cabo-verdianos, um povo considerado alegre, tendem a ser barulhentos por natureza. Por isso, existe uma certa normalização desse tipo de poluição no país. As pessoas tendem a não levar a sério ou a criticar aqueles que ousem a reclamar. Na verdade, o desacato é constante. Não se sabe se por desconhecimento ou mesmo para testar as autoridades. Como já foi dito, no ano de 2013 foi criada a Lei nº 34, de 24 de julho de 2013, que estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda do repouso, tranquilidade e bem-estar da população. Trata-se de um mecanismo para que as autoridades possam agir contra quem transgride os limites da lei. Neste caso, o papel das autoridades é crucial. Vamos aqui elencar as principais responsabilidades das autoridades como governo, câmaras municipais e Polícia Nacional para que o controlo da poluição sonora possa ser uma realidade. Cabe ao governo definir uma estratégia nacional de redução da poluição sonora. Deve integrar a política de controle de ruídos nas políticas de desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território e saúde. Cabe às câmaras municipais elaborar planos de redução do ruído em zonas que excedam os limites legais, conceder licenças para atividades ruidosas, assegurando que estas estejam em conformidade com a lei vigente. Devem também fiscalizar o cumprimento das normas relativas à poluição sonora no âmbito ambiental. É da incumbência da Polícia Nacional atuar em situações de flagrante desrespeito às normas de ruído, especialmente durante o período noturno. Colaborar com as autoridades municipais na fiscalização e aplicação da lei, fiscalizar estabelecimentos comerciais e industriais quanto ao cumprimento de normas de ruído e aplicar sanções em caso de infrações relacionadas à poluição sonora. De todo modo, há que se ter em conta que o trabalho de combate à poluição sonora não é apenas das autoridades. Mesmo que não existisse uma lei que condenasse essa prática, as pessoas deveriam saber que o barulho exagerado e em horários inapropriados atrapalha o descanso e, por consequência, a saúde do outro. Presume-se, de antemão, que não é necessário uma lei para dizer ao cidadão que tem direito à sua saúde e ao sossego. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Nem só de direitos vive o consumidor. Também temos deveres que devem ser cumpridos. Hoje, na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, explicamos o dever do consumidor de bem usar os produtos e serviços que adquire com a jurista Janives Oliveira. O consumidor deve utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, segundo os fins e as necessidades a que destinam, de modo a produzirem os efeitos que foram atribuídos no momento da aquisição, verificando-se o fornecimento deste produto ou a prestação deste serviço que adquiriu pode implicar algum risco à sua saúde e segurança física, agindo sempre de forma consciente. Como exemplo, temos o serviço prestado nos bancos de urgências. São destinados a uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Muitas vezes, esse serviço é utilizado pelos consumidores de forma inadequada.
pode ter consequências graves, como a perda de vida. Evite utilizar estes serviços para outros fins que não sejam de urgência. Uma outra situação do dever de bem usar por parte do consumidor é o caso em que o consumidor arrendou um imóvel, tem o dever de cuidar do imóvel, mantendo com as mesmas condições que o recebeu. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Conhecer os teus gastos mensais é fundamental para manter uma vida financeira saudável. Essa prática permite que tenha clareza sobre onde o seu dinheiro está sendo aplicado, ajudando-lhe a tomar decisões mais conscientes e evitar o endividamento. Saiba mais sobre a importância de conhecer os seus gastos mensais com a economista Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. A importância de conhecer os seus gastos. Sabes exatamente quanto gastas por mês? Muitas pessoas vivem no automático. Recebem um salário, pagam algumas contas, fazem compras e, quando percebem, o dinheiro acabou. Esse ciclo pode ser evitado com um passo simples, mas poderoso: conhecer e acompanhar seus gastos mensais. Por que é importante saber para onde vai o seu dinheiro? Ajuda a evitar dívidas. Quando sabes em que está gastando, fica mais fácil perceber onde pode cortar excessos antes que o dinheiro acabe. Permite fazer um planeamento com clareza sobre suas despesas. Podes definir metas de economia como uma reserva de emergência ou uma viagem. Dá controle e tranquilidade. Deixa de ser surpreendido no final do mês e passa a decidir melhor com base na sua realidade financeira. Como acompanhar gastos? Anote tudo o que ganha. Pode ser num caderno, planilha ou aplicativo. O importante é registrar todas as despesas, até as pequenas. Classifique os gastos. Separe por categoria, como alimentação, transporte, contas fixas, lazer. Reveja seus hábitos. Com o registro em mão, observe onde pode economizar. Crie limites para cada categoria. Defina quanto pode gastar com cada coisa e mantenha o foco. A educação financeira começa com o conhecimento da sua realidade. Saber quanto entra e quanto sai é o primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro e garantir um futuro mais tranquilo e estável. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Já ouviu falar em transtorno de compulsão por compras? Sabe o que é? Costuma consumir de forma compulsiva? Neste episódio da rúbrica Educação Financeira para o Consumo Consciente, Rosalina Silva fala-nos o que é e como evitar o transtorno de compulsão por compras. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. Hoje iremos abordar o tema transtorno de compulsão por compras. Imagine que você está passeando no centro da cidade e de repente você sente aquela vontade incontrolável de comprar algo, mesmo quando não há condições financeiras ou necessidade real. E depois, quando você chega em casa, vem o arrependimento e culpa. Já se sentiu assim? Com que frequência você sente esse sentimento? Bem, você pode estar enfrentando o que chamamos de transtorno de compulsão por compras. Mas o que é exatamente esse tal de transtorno de compulsão por compras? Bem, não é apenas uma questão de gostar de fazer compras. É mais profundo que isso.
É um impulso irresistível e compulsivo que pode levar a compras frequentes e excessivas, mesmo quando isto traz consequências negativas para a nossa vida financeira e emocional. É como uma montanha russa emocional. Você sente bem quando compra algo, mas depois vem a culpa e o arrependimento. Mas afinal, o que causa o transtorno de compulsão por compras? Bem, são diversos fatores. Influências culturais que nos fazem acreditar que a felicidade está em ter coisas materiais. Pode ser desencadeado por estados emocionais diversos, tanto negativas quanto positivas, como tristeza, estresse, estados de euforia e recompensa. Por exemplo, muitas pessoas compram para se sentirem melhor quando estão tristes ou deprimidas. A compra pode proporcionar uma sensação temporária de alívio ou felicidade. Muitas pessoas compram como uma tentativa de preencher um vazio emocional ou lidar com sentimentos de baixa autoestima. Ou também como uma fuga de estresse, depressões do dia a dia. Algumas dicas para controlar o transtorno de compulsão por compras. A primeira dica: elabore o orçamento mensal, estabeleça metas claras de poupança e defina prioridades financeiras para manter o foco no essencial. A segunda dica: adote uma regra de esperar 24 horas antes de fazer qualquer compra não essencial. Isso ajuda a evitar compras impulsivas e permite avaliar se a compra é realmente necessária ou não. A terceira dica: mantenha um diário de compras onde você anota todas as suas compras, o motivo de compra e como você se sentiu antes e depois. Isso pode ajudar a identificar padrões de comportamentos e gatilhos emocionais. A quarta dica: pergunte-se, antes de fazer qualquer compra, eu realmente preciso disso? Como me sentirei depois de comprar? A quinta dica: desative todas as notificações de aplicativos de compras para reduzir a tentativa de comprar impulsivamente. A última dica: pratique técnicas de relaxamento como meditação, yoga ou exercícios da respiração para controlar o estresse e reduzir a necessidade de comprar como forma de interrupção. Lembre-se, é importante cuidar da nossa saúde financeira, tanto quanto cuidarmos da nossa saúde física e emocional. Até o próximo programa. O Dia Mundial da Higienização das Mãos é assinalado anualmente a 5 de maio, uma data criada pela Organização Mundial da Saúde para reforçar a importância dessa prática simples, mas essencial para a prevenção de doenças, especialmente em ambientes de saúde. A rubrica Consumo Consciente aproveita a data para relembrar os consumidores que o Dia Mundial da Higienização das Mãos deve vir acompanhado com o uso consciente da água. Olá, consumidor consciente! Saber é poder e é por essa razão que o Consumo Consciente retorna semanalmente na sua rádio. O foco do tema de hoje é a higienização das mãos, que deve vir acompanhado com o uso consciente da água. Lavar as mãos é um ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um dos principais instrumentos contra epidemias. O Dia Mundial da Higienização das Mãos, assinalado anualmente a 5 de maio, chega para promovermos uma cultura da lavagem das mãos e, ao mesmo tempo, aumentar a consciência e a compreensão desta prática eficaz e económica que ajuda a prevenir a propagação de doenças como o herpes, a gripe e outras viroses. Mas a água para lavar as mãos nunca é demais? Errado! A higienização das mãos deve vir acompanhada com o uso consciente da água, evitando excessos e desperdícios. E é sobre o desperdício da água na lavagem das mãos que estamos a falar consigo ouvinte que agora ligou a rádio. E segundo a OMS, a forma mais eficaz de higienizar as mãos é com o uso de sabão e água, por 20 a 30 segundos, esfregando bem os dedos, as palmas, o dorso, os pulsos, as unhas e entre os dedos. O problema, segundo especialistas, é a forma como as pessoas estão a fazer isso. Geralmente as pessoas acabam ensaboando as mãos demoradamente com a torneira aberta, o que pode ser prejudicial, não apenas ao meio ambiente, mas também trazer sérias consequências no fornecimento de água.
Atitudes irresponsáveis como essa podem fazer com que as pessoas fiquem sem água justamente durante o período de verão que se aproxima, onde se registram crises de abastecimento de água. Se todos deixarem a torneira aberta enquanto ensaboam as mãos por 20 segundos, teremos um grande desperdício de água. Ao lavar as mãos, orientamos a abrir a torneira com a menor vazão possível que permita limpar as mãos adequadamente. Além disso, enquanto ensaboar as mãos, fechar a torneira, abrindo novamente para enxaguar. O gasto de água pode variar com o grau de abertura da torneira e com a pressão na rede hidráulica. Em casos extremos de pressão forte e torneira totalmente aberta, pode passar dos 10 litros por minuto. Você sabia disso? Pois é, fique atento. E falando em torneiras, um acessório que permite a redução do consumo de forma mais prática e simples é o arejador para torneiras. Acessório que se encontra no mercado e que atualmente é parte integrante de um grande número de modelos. São acessórios encontrados habitualmente em torneiras destinadas à instalação em lavatórios e têm por princípio de funcionamento a introdução de ar no jato de água, preservando a sensação de volume de que o usuário está acostumado, mas com a redução da quantidade de água consumida. A utilização de equipamentos hidráulicos economizadores pode ser uma estratégia simples, relativamente barata e de fácil aplicação, como um dos passos iniciais para reduzir os volumes de água utilizados em atividades corriqueiras e colaborar para a conservação desse importante recurso indispensável para a vida. De qualquer forma, sempre é bom lembrar, lave bem as mãos, mas não se esqueça de economizar água. Consumo Consciente volta na próxima semana com mais dicas úteis para si, consumidor. E não se esqueça que toda a hora é hora para repensarmos os nossos hábitos de consumo. Até o próximo programa. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças.
e chegamos ao fim de mais uma edição do programa da ADECO. Obrigada a todos que estiveram a nos escutar durante esses minutos. Aos nossos ouvintes que ainda não são sócios da ADECO, podem associar-se mediante o pagamento de uma cota mínima de 100 escudos mensais. Como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salon e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.